Olá, caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live de hoje sobre o medo que eu tenho percebido aí ao longo da minha vida profissional nas pessoas e que tem, infelizmente, desmotivado muitos a empreender e a incorporar, que é não conseguir vender na incorporação imobiliária, isto é, imóveis em planta. Infelizmente é um medo recorrente. Então, as pessoas que aí estão chegando, né, vão me falando de onde vocês são, onde estão, sobretudo a sua atividade profissional, ajuda muito aqui na interatividade. Ao final eu vou responder as perguntas principais, vamos tentar talvez até responder todas, né? Então é muito importante que você vá dizendo aí do seu local, da sua atividade, onde você está, sua cidade, sua atividade profissional, se você é engenheiro, se você é arquiteto, advogado, corretor de imóveis, isso ajuda muito aí na nossa interatividade, tá bem? Compartilhem também essa aula com seus amigos, com seus contatos, né? Clicando aí no aviãozinho aqui embaixo, repassando informação de qualidade, todos se beneficiam, porque acabam, né? Acabamos com a desinformação e com o empirismo, eliminando a desinformação, eliminando o empirismo, né? Obviamente o mercado evoluirá, né? Com certeza evoluirá, tá bem? Inúmeras podem, obviamente, ser as falhas, né, que levam a essa situação de não conseguir vender na incorporação imobiliária, isto é, imóveis em planta, mas também inúmeras são as formas de se proteger e de garantir o sucesso nas vendas dos imóveis em planta, de imóveis em planta. Nosso objetivo hoje aqui é falar sobre isso e lhe dar as soluções para vocês serem bem-sucedidos nas vendas, tá bem? Eu sou o professor Jamil Rami, sou engenheiro civil, fui incorporador por mais de 30 anos, viabilizei mais de 120 empreendimentos imobiliários, sou autor do curso Incorporação de Edifícios, que reflete a minha vida profissional como incorporador, professor de incorporação imobiliária na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da Fundação Dom Cabral, da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC Minas. E também diretor da ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis. Vamos começar então o nosso conteúdo. Podem, por favor, ir colocando aí as dúvidas, vão colocando as perguntas, qualquer coisa que porventura não tenha ficado absolutamente claro aqui na minha exposição, vão colocando suas dúvidas aí, que eu responderei então ao final. Então nós vamos entrar diretamente no tema, apresentando as 5 importantes orientações para enorme fomento das vendas na incorporação imobiliária, nos imóveis em planta. Sempre lembrando, né, incorporação imobiliária é a venda de imóveis em planta, isto é, vendas antes ou durante a construção. É disso que estamos falando aqui, que é a incorporação imobiliária. Bem, a primeira orientação é até óbvia: a adequada pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado. Na incorporação não existe empirismo, feeling, sentimento. Aí eu acho que, eu tenho feeling. Desculpem. Não existe isso. Existem números.
Então é muito importante uma adequada pesquisa de mercado prévia, quer dizer, o incorporador elaborar uma cuidadosa pesquisa de mercado para saber que produto exatamente o mercado daquela região ali está ansioso, está desejoso por ele, e o preço que ele está disposto a pagar, não o preço que você gostaria de vender. Infelizmente, muitos incorporadores cometem esse erro grave de achar, eu acho que aqui meu produto vale tanto. Não importa quanto você acha que vale. Tem que saber quanto o mercado está disposto a pagar, porque depois você vai ter que vender. E você vai ter que vender aquilo que o mercado está disposto a pagar. Olha, gente, existem inúmeras formas de fazer uma eficiente pesquisa de mercado, facilmente identificável aí, no próprio mercado. Eu tinha tanto medo, me recordo, paradoxalmente falando a palavra medo, mas era exatamente o medo para não ter medo de fracassar nas vendas, de ter uma surpresa, que eu me recordo que eu mesmo fazia a minha pesquisa de mercado, quando estava com ela toda concebida, toda estabelecida, já sabia o produto que eu ia vender ali naquele local, que o mercado queria, o preço máximo que o mercado estava desejoso de pagar. Depois de tudo definido, eu mesmo fazia a minha própria pesquisa, tal o receio que eu tinha de ter uma surpresa depois na hora da venda. Eu me lembro que eu estabeleci o raio da pesquisa, uma dica a você que está me ouvindo. Eu estabeleci o raio da pesquisa no entorno daquele terreno que eu estava estudando. Dependendo de ser uma pesquisa quase intuitiva, já sabia praticamente com uma certa convicção o que eu queria, um raio pequeno. Dependendo de ter mais incertezas e estendendo esse raio da pesquisa no entorno do terreno que eu estava pesquisando. Aí parava meu carro na frente do terreno. Estou explicando a você como eu fazia e que deu muito certo na minha vida profissional como incorporador. E saía percorrendo as ruas do raio, parando em todas as obras. Não descia do carro. Apenas para anotar na placa da obra 3 informações. Quem era o incorporador ali, o contato dele e o produto que ele estava vendendo ali. Portanto, numa manhã fazia tudo isso. Chegava no meu escritório e passava para a minha secretária, liga para todo mundo. É claro que muitos não correspondiam, não atendiam, né? Alguns a gente sentia que atendia por questões sociais, porque achava chato não atender, mas a maioria, com cabeça de empresário, sabia que ele ia precisar da gente amanhã numa pesquisa semelhante, queriam trocar figurinhas com a gente. Então, num desses aí, se você perguntasse, meu amigo, eu estou colocando um empreendimento no mercado ali perto do seu, na rua tal com rua tal, assim, de um residencial, por exemplo, de 4 quartos, de luxo ou de não luxo, de apartamentos compactos aí na faixa de 140 metros quadrados, por exemplo, dá os dados todos, ao preço de tanto. O que você acha? Olha aí, o meu concorrente, mas que obviamente a gente tem todo interesse em trocar figurinhas, porque eu vou ajudá-lo amanhã, não é? E também saberei separar o joio do trigo daquilo que não é uma resposta confiável de outra, que é uma mera especulação, né? Então ali, obviamente, vamos dizer que ele respondesse assim, olha, como você viu, esse meu empreendimento, ele é um pouco maior, ele tem 170 metros quadrados, eu já estou na reta final, já estou entregando a obra, como você viu. Já terminei as vendas, mas eu acho a sua ideia muito boa. Porque o meu aqui, ele é um pouco maior, tem 170 metros quadrados.
Você está me falando que vai lançar um de 140. Eu acho a ideia boa porque eu perdi inúmeras vendas com pessoas que me questionaram assim. Se esse apartamento fosse um pouquinho menor, dava para mim. Veja que informação preciosa ele passou, né? E também o preço do metro quadrado de área interna. Vou repetir. Preço do metro quadrado, preço unitário de venda por área interna, da porta para dentro. Maus incorporadores dão um preço unitário, ou maus corretores de venda, considerando a área toda do apartamento. Isso é uma maneira de enganar as pessoas. Porque é claro que o preço vai reduzir drasticamente. E o incauto comprador pode até achar que está barato. O preço de mercado é sempre relacionado à área da porta para dentro daquele apartamento, daquela unidade autônoma, que na incorporação imobiliária chama-se área real privativa principal. É o nome que está na lei. Área real privativa principal. Da porta para dentro. O preço do metro quadrado ali é ditado. Considerado nesse preço do metro quadrado, obviamente, as demais conjecturas aí do empreendimento, o acabamento das fachadas, a área de lazer, a extensão do lazer, se tem muito, se tem pouco, etc., o número de vagas, etc., entra nesse preço por metro quadrado de área interna. Preço por metro quadrado de área interna, que se chama área real privativa principal. Então, a adequada pesquisa de mercado, se eu consigo ter convicção, chegar a uma convicção de que aquele é o máximo que eu vendo, que é o máximo vendável, por que na hora de vender, daqui uns meses, o mercado não irá comprar? Veja, comparação não tem empirismo, são números. Então, a adequada pesquisa de mercado, aliada aos outros mecanismos que eu vou passar aqui, com certeza irão fomentar enormemente a sua força de venda, evitando surpresas negativas. O segundo mecanismo para você fomentar as suas vendas e acabar com esse medo é o próprio registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. Parece não ter nem correlação, mas tem toda a correlação com as vendas. Primeiro, porque o legislador foi bastante explícito nisso, que você só poderá vender unidades autônomas em planta se antes tiver registrado a incorporação no cartório de registro de imóveis. A própria lei da incorporação, que é a Lei 4591 de 64, estabelece o elenco, cria o elenco de documentos que o incorporador precisa ajuntar, que formam o memorial de incorporação, para ser registrado, então, no cartório de registro de imóveis antes de iniciar as vendas. Bem, onde está a correlação com as vendas? Não só por questão legal do incorporador, mas como fomento de venda. Veja, gente, ponha-se no lugar do comprador de um imóvel em planta. Se você conseguir se colocar totalmente no lugar dele, meio caminho está andado, como se diz. Porque você vai sentir as dores que ele vai também sentir. O contrato que ele está comprando um apartamento, que ele assinou com você, pagou um sinal e tal, aquele contrato, aquele jogo de folhas, de algumas folhas, não configuram nem 5% do produto exato, detalhado que ele está comprando. Ali traz só as principais informações. Todas as demais informações, todas, estão no cartório de registro de imóvel, registradas lá no memorial de incorporação. Então, se você explorar este fato na hora da venda, obviamente vai fomentar enormemente essa venda. Dizer, meu amigo, esse produto que você está comprando aqui, tá vendo, nesse contrato, eu quero te dizer que ele está registrado no cartório de registro de imóveis
no cartório tal, sob o número tal, aqui ó, consta até no contrato, tá vendo? Sabe o que isso significa? Significa, meu amigo, que eu não posso mudar uma linha do produto que eu estou te vendendo. Tudo que eu te falei aqui, tudo que o corretor te falou aí, tá lá, e eu não posso mudar uma linha. Esta é a grande segurança que o comprador de imóvel em planta tem ao comprar papel, ao assinar um contrato. Então você precisa explorar isto para fomentar as vendas, diminuindo drasticamente o seu medo de não conseguir ter sucesso. O terceiro mecanismo que fomenta enormemente as vendas e, em contrapartida, vão reduzir drasticamente seu medo, é o importantíssimo patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, ele foi criado por conta daquele tsunami que ocorreu no mercado imobiliário com a quebra, com a falência da maior incorporadora que esse país já teve, que é, ou tinha, né, naquela ocasião, que era a Encol. Ela quebrou essa empresa, deixando 40 mil famílias no prejuízo do Brasil inteiro. Não havia uma cidade, uma capital nesse país que não tivesse uma obra da Encol. E quando ela quebrou, 40 mil famílias ficaram então no prejuízo. Então, o governo, vendo, né, o tamanho do problema social que aquilo traria, resolveu criar esse mecanismo logo pouco tempo depois, exatamente para não acontecer outro caso Encol, para dar uma segurança ao comprador, que é o patrimônio de afetação, para que nunca esqueçam a data que o patrimônio de afetação foi criado no Brasil. Eu vou dar uma referência inesquecível mesmo. Ele foi criado exatamente uma semana antes dos atentados nas Torres Gêmeas de Nova York. Ora, se os atentados ocorreram no dia 11 de setembro de 2001, de quando foi criado o patrimônio de afetação? Quando foi criado? No dia 4 de setembro de 2001. Através de uma medida provisória, 2221, que até, por ter sido feita muitas pressas, não tinha nem condição de aplicabilidade, foi até revogada. Mas como o mecanismo era muito bom, durante 3 anos, a sociedade discutiu exaustivamente os erros da medida provisória. Sociedade, através das nossas entidades de classe, Sinduscon, Secoves, Ademes, etc., para finalmente, em agosto de 2004, patrimônio de afetação, foi então regulamentado na Lei 10.931, de agosto de 2004. O que é o patrimônio de afetação? Por esse mecanismo, que tem custo zero, ele não gera custo, é um simples requerimento ao cartório de registro de imóveis, só à margem daquela incorporação, dizendo que você está submetendo o seu empreendimento ao patrimônio de afetação. Aquela obra ficará blindada, separada, apartada das outras obras da empresa e do patrimônio da própria empresa. De maneira que se aquela empresa quebrar, falir, tiver uma adversidade assim antes de lhe entregar, aquela obra não se agregará à massa falida desta empresa. Os condôminos compradores vão dar uma banana para a empresa que quebrou, vão contratar outra empresa a seu critério exclusivo para continuar a obra. Veja que maravilha! Que é o patrimônio de afetação. Então, gente, ele, obviamente, vai aumentar enormemente a segurança para o comprador de que a obra lhe será entregue. As unidades, porventura, não vendidas ali, também não irão para a massa falida. Pertencerão aos condôminos. Não poderão ficar com elas. Pela lei, terão que leiloá-las num leilão extrajudicial.
tirou o legislador da justiça pela celeridade e joga todo o resultado do leilão na conta bancária daquele empreendimento. Ora, como para fazer a obra eu só preciso de um pedaço do preço daquela unidade, eu não preciso, por exemplo, do pedaço do preço onde está meu lucro para fazer a obra, onde está o terreno para fazer a obra, e eu vou jogar na conta bancária do condomínio todo o resultado do leilão, vai entrar muito mais dinheiro do que a obra precisa. Por isso que sempre termina a obra, que é o objetivo do patrimônio de afetação. E normalmente sobra dinheiro, porque vai entrar muito mais do que precisa. Entretanto, pela lei, essa sobra não pertencerá aos condôminos. O objetivo foi só terminar a obra. Essa sobra terá necessariamente que ser arrecadada à massa falida. Veja, então, gente, se você adotar o patrimônio de afetação e explorar este fato adequadamente na hora da venda, trará um enorme fomento da venda, uma enorme vontade do comprador de adquirir. Porque você vai na hora explicar a ele o que é aquilo. Lamentavelmente é facultativo. Adota quem desejar. Imagine você falando isso com ele na hora da compra, treinando o seu corretor de imóvel para explicar para ele aqui, adotou-se o patrimônio de afetação. Sabe o que eu sugiro aos meus alunos? Que façam um selo escrito assim, obra sob patrimônio de afetação, para colar em todo o material de divulgação daquela incorporação, mesmo virtual. Sabe para quê? Para o comprador perguntar. O que é isso? É tudo que ele quer. Ao explicar, é simplesmente irresistível. Pelo menos se ele não comprar de você, de outro não comprará. Que não adote o patrimônio de afetação. Portanto, explorar isto, treinar o seu corretor de imóveis para explorar esse fato na hora da venda, sem dúvida, que vai fomentar enormemente, porque há sempre o medo do comprador de um incorporador não entregar, quebrar, falir antes de entregar o apartamento. Quando se elimina totalmente esse medo, é óbvio que ele vai ficar mais interessado. E é óbvio que vai diminuir o seu medo de não conseguir comercializar. E também, o outro enorme benefício, no caso para o incorporador, ao adotar o patrimônio de afetação, isto é, ao dar essa segurança grande ao comprador, é que poderá usufruir de um regime especial de tributação. Um imposto único, que você pagará para tudo, para imposto de renda, PIS, COFINS, CSLL, na incorporação, chamado RET, Regime Especial de Tributação, e que hoje poderá utilizar até a última venda, mesmo que seja depois do habite-se, que há pouco tempo não podia. Então, além de ter um regime muito interessante, um fiscal muito reduzido, fiscal de tributação, você ainda vai fomentar enormemente as vendas. Porque vai explorar. Uma venda de papel, gente, não é uma venda como um imóvel pronto, não. O imóvel pronto é tão simples que nem presente você precisa estar. Se você quiser, você pode dar as chaves para o interessado e falar, ó, o imóvel fica na rua tal com rua tal, o preço é R$1 milhão, tá aqui as chaves. Vai lá e vê se lhe interessa. Até assim, em tese, poderia ser feito. Outra coisa completamente diferente é vender papel, é vender um produto cuja obra nem começou ainda. Por isso que há tanto medo do incorporador de não ter sucesso, né? Que ele vai diminuir na mesma proporção que diminuir o medo do comprador. Quanto menor o medo do comprador, menor será também o medo do incorporador de não vender. Porque são essas conjecturas que ficam passando na cabeça dele. Mas e se ele quebrar? E se acontecer alguma coisa? E se ele tiver dificuldade financeira? Como é que eu vou fazer?
e a obra vai parar. Não, aqui não, porque aqui tem o patrimônio de afetação. Faça o selo que eu estou sugerindo e corram para o abraço, porque é simplesmente irresistível. Outro mecanismo muito importante, a meu ver, no sentido de diminuir o medo do comprador, fomentando as vendas e, portanto, diminuindo o medo, a insegurança, né, de não conseguir vender, é o sistema societário a ser adotado ali. Eu me esqueci de comentar, se alguém tiver interesse, né, como adotar, acho que já até falei, né, que é fazendo um requerimento do patrimônio de afetação ao cartório de registro de imóveis, que eu disse isso, né? Apenas isso. Observar que ele não gera custos, tá bem? Então, o outro mecanismo que vai fomentar enormemente as vendas é o empreendimento estar no contexto de uma SPE, uma sociedade de propósito específico. A palavra está dizendo, sociedade de propósito específico, ou seja, uma empresa toda formal, com CNPJ, com registro na junta comercial, olha aí, só para aquela obra. Quando ela acabar, quando a obra acabar, a empresa acaba também. Foi criada apenas para aquele empreendimento. São inúmeros os benefícios de uma SPE, a começar pelos riscos, que ficam delimitados àqueles do empreendimento, não se misturando as receitas e as despesas de outras atividades do incorporador. Então, gente, observem como que a adoção de uma SPE vai fomentar enormemente as vendas, porque o comprador, ele fica sempre com o receio, será o incorporador tem várias obras, e se ele tiver problemas em outros empreendimentos, em outras atividades? Não. No momento que está dentro de uma sociedade de propósito específico, os riscos ficam delimitados àquele empreendimento exclusivamente, não se misturando as receitas e as despesas de outras atividades do incorporador. Então fomentará enormemente a venda e você vai explorar, não é deixar o barco correr, não. Montar tudo isso que eu estou falando e deixar o barco correr. Não, tem que destacar os pontos a serem explorados exaustivamente por quem vai vender. Se for o corretor de imóveis, pelo corretor de imóveis. Dos inúmeros benefícios que você está oferecendo ao comprador, porque são facultativos. À exceção do registro da incorporação no cartório, os demais são facultativos. Então, você vai deve adotar uma SPE, exatamente por essa segurança que o comprador terá ao adquirir um imóvel em planta. E o quinto desses mecanismos, e uma vez abordado esse quinto, né, o que me interessa aqui, mais é abrir para as perguntas, para ver se o grupo compreendeu perfeitamente cada um desses pontos que eu estou elencando aqui, né, que vão fomentar enormemente as vendas, diminuindo como? Diminuindo o medo do comprador. E no momento que fomenta as vendas, você também vai ter seu medo drasticamente reduzido, senão eliminado. Esse último mecanismo, que olha, gente, sem medo de errar, eu vou dizer a vocês, nem 1% dos incorporadores no Brasil adota esse quinto mecanismo que eu vou passar aqui agora. Eu falo com tanta precisão aritmética, porque já fiz essa pesquisa na sala de aula entre meus alunos. Por isso que eu digo que nem 1% adota esse mecanismo, por desconhecer. Não o mecanismo em si. Talvez até alguns conheçam, mas como explorá-lo na hora da venda? Esse como explorá-lo, seguramente nem 1% conhece. Veja, gente, como é que eu descobri esse mecanismo, a necessidade desse mecanismo? Observando.
ao longo de mais de 30 anos em que eu fui incorporador, mais de 120 empreendimentos. Então, eu sempre acompanhava a venda para ver quais eram as aflições do comprador. E uma das principais aflições que eu detectei no comprador em planta é como ele vê o incorporador. É isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui de vocês. Como que o comprador vê o incorporador? Ele se sente pequenininho diante do incorporador. Ele é apenas um condômino. Ele vê o incorporador como tubarão, como ricão, como aquele que deve ter uns 10 advogados. Então ele pensa assim, eu vou comprar um apartamento aqui desse jeito, se eu tiver qualquer tipo de problema, eu, pequenininho, que nem tenho advogado a meu serviço, vou enfrentar esse tubarão aí na justiça, uma justiça que é longa, com 1000 recursos. A ação pode durar décadas, essa ação, e eu vou enfrentar esse tubarão que deve ter uns 10 advogados, os melhores do mercado, porque é assim que ele vê. Mesmo aquele incorporador que está fazendo sua primeira incorporação, pequenininho, mas o comprador vê até esse pequenininho como um tubarão. Então, como é que nós vamos quebrar essa visão? Saindo dessa justiça estatal, que vai demorar décadas, que tem várias instâncias. Você vai entrar com uma ação, as partes inconformadas, né? A parte inconformada vai entrar com uma ação na primeira instância, né? Vai rodar ali muitos anos. Um dia, o perdedor tem o direito constitucional de recorrer à segunda instância, ao tribunal. Vai rolar ali muito tempo. Qualquer que seja a decisão, o perdedor tem o direito de recorrer ao STJ e pode chegar até no Supremo Tribunal Federal, com 1000 recursos. Então é disso que ele tem medo, porque ele pensa que vai ter uma equipe de 10 advogados aí contra ele. Então isso muitas vezes eu observei, vi isso, gente, que desmotiva o comprador. E nós vamos quebrar isso na raiz, com essa super dica que eu vou dar aqui. Essa justiça estatal, que vai demorar tanto, você escolheu quando adotou a última cláusula do seu contrato de venda, que é o foro é da cidade tal, para resolver qualquer problema. Infelizmente é quase cultural. Mas você talvez não saiba que aquilo foi uma opção que você teve para resolver os conflitos, litígios. A lei disponibilizou ao incorporador uma outra justiça, não a estatal, para resolver litígios, que é a justiça privada, que se chama arbitragem. Arbitragem. Lá na arbitragem, gente, dentre todos os benefícios que a Câmara de Arbitragem tem, o processo é célere. Pela lei, ele só pode durar 180 dias. Mas isso é uma eternidade na justiça privada, na arbitragem. Sabe por quê? Porque o julgador tem que ser um especialista pela lei. Eu, por exemplo, sou árbitro em 2 câmaras de arbitragem. Só pode cair na minha mão, pela lei, processo de incorporação imobiliária. Se fugir uma linha assim, ó, de incorporação, não sou mais eu. Tem que ser o mais especializado ainda. Quando o processo cai na minha mão, ele acaba. Eu vou repetir. Ele acaba em 3 dias. É o tempo que eu preciso para dar uma leitura no processo. Porque como foi a única coisa que eu fiz na vida, eu preciso de uma leitura para ter absoluta convicção de quem está certo e de quem está errado. Já prolato a sentença, e a minha sentença, pela lei,
é a mesma do juiz togado. É um título executivo judicial. E é, o mais importante, transitado em julgado. Fim da linha. Porque não pode haver recurso. Recorrer a quem? Se a sentença veio de um especialista. Então, esse enorme benefício, a celeridade, quase sempre acaba em algumas semanas, o prazo máximo são 6 meses para um processo. Você vai explorar adequadamente isso na hora da venda a seu favor. Quando ele está vendo você como um tubarão, como aquele que tem 10 advogados, e isso muitas vezes afasta o comprador, porque ele pensa, como é que eu vou reclamar desse tubarão que deve ter 10 advogados? Eu prefiro não entrar nessa confusão. Veja, isso eu vi a aflição de muitos compradores. Nós vamos quebrar isso com a arbitragem a nosso favor. Sem contar que se o favor que é do seu lado, se ele estiver te devendo 100 mil reais, por exemplo, como é que você vai receber? Vai entrar numa justiça estatal e ficar 20 anos para receber? Correndo o risco de você morrer antes de receber aquele justo 100 mil reais que ele simplesmente não te pagou? Não, arbitragem. Né? Então você vai explorar isso a seu favor, vai quebrar esse medo, destruir esse medo do comprador. Falar assim, meu amigo, aqui, nesse meu empreendimento, se você tiver alguma reclamação contra mim, você vai naquela câmara ali, ó, vai fazer a sua reclamação. Quem vai julgar é um especialista, não é um leigo, não é um generalista, como são os juízes da justiça estatal, porque cai na mão dele desde roubo de galinha até ação de corporação imobiliária. Ele não é Deus para entender tudo de tudo. Na arbitragem, pela lei, o julgador, o juiz, o árbitro, tem que ser um especialista naquele assunto, na área imobiliária. Você vai lá e faz sua reclamação. E outra coisa, antes de eu prosseguir a frase, de acordo com a lei da arbitragem, se o julgador cometeu uma atrapalhada qualquer, ele responde com seus bens pessoais. A coisa é muito séria, porque ninguém é árbitro. Você está árbitro quando se assenta na cadeira do árbitro. Então, se você cometer uma atrapalhada qualquer, além de destruir uma carreira inteira, vai responder com seus bens pessoais. Então, é isso. Explicado ao comprador vai dar uma segurança muito grande. Continuando a frase, você vai lá, faz a sua reclamação. Nesse lugar aqui, ó, tá no contrato. Se você tiver razão, vai ter uma sentença com pouco tempo, 2, 3 semanas. E é uma sentença final, que é um título executivo judicial e é transitado em julgado, porque não pode ter recurso. Pronto, você vai lá, reclama de mim, se você tiver razão, você vai ter os seus direitos respeitados. Olhe, gente, se você usar a arbitragem a seu favor, quebrando aquele problema da imagem do tubarão, dos 10 advogados, que vai enfrentar um processo longo e que ele vai perder porque ele é pequenininho. Você quebra isso usando a arbitragem ao seu favor. Além de ser maravilhoso para você incorporador. Porque é célere, porque o julgador vai ser um especialista, porque o processo corre em sigilo para proteger seu nome. A justiça estatal é pública. O que significa isso? Qualquer comprador está interessado em comprar de você, o filho dele de 10 anos faz uma pesquisazinha na internet, chama o pai, mostra o pai 12 ações. O pai fala 12 ações. Meu Deus, obrigado, meu filho. Quase que eu entro nessa fria. Porque ele não tem a mínima generosidade de investigar minimamente essas ações. Quando constataria que das 12, 11 é você tentando receber de alguém que não te pagou. Ele pula fora. Então, na arbitragem, o processo corre em sigilo, exatamente para proteger o seu nome. Nunca o mercado tomará conhecimento
se você tem um único processo. Ora, como é impossível evitar um litígio qualquer, porque a pessoa olhou torto para o incorporador, às vezes entra na justiça. Então, o que vai acontecendo com a justiça estatal com os anos? Vai maculando o seu nome, vai maculando o seu nome. Como adotá-la? Extremamente simples. Basta trocar a última cláusula do contrato, essa que fala o foro da cidade tal, pela qual você escolheu a justiça estatal, trocá-la pela cláusula compromissória da arbitragem, cujo modelo as próprias câmaras de arbitragem fornecem. Hoje, gente, nós temos a gratíssima satisfação de ver aí, de constatar aí, para a boa imagem da incorporação, que os CREAs do Brasil inteiro estão formando suas câmaras de arbitragem. Você já imaginou você resolver seus problemas de incorporação no CREA, com o nome do CREA? E ela é toda versátil. Você pode estar no interior de Minas Gerais ou no outro estado e adotar a câmara do CREA de Belo Horizonte. Você adota a câmara que você quiser, do lugar que você quiser. É toda versátil, toda moderna. Então, obviamente, se nós usarmos isso a nosso favor, quebrando esse medo que ele tem de enfrentar o tubarão, o ricão, nós vamos ficar de igual para igual. Vou repetir. O incorporador e o comprador vão se ver de igual para igual. Não como o tubarão, aquele ricão que tem 10 advogados. Porque ele vai lá naquela câmara, se a reclamação dele for procedente, ele vai ter uma sentença a favor dele em poucas semanas. Isso dá uma enorme confiança ao comprador, diminuindo drasticamente o medo dele, fomentando as vendas e com isso diminuindo o seu também. Bem, gente, obviamente eu preciso abrir, né, tempo para as perguntas, para ver se o grupo todo, eu gostaria muito de poder, né, eu gostaria muito que tivesse entendido todos esses 5 mecanismos que eu relacionei, que eu vim descobrindo ao longo da minha vida, que trazem medo enorme, o desconhecimento deles para o incorporador. Muitos até ficam desmotivados a incorporar, com medo de não vender. Com esses 5 mecanismos, você aumenta enormemente sua chance de venda. Enormemente. A ponto de eu até aqui considerar, ou não enxergar pelo menos, alguma possibilidade de surpresa negativa. Bem, mas de qualquer maneira, coloque as perguntas aí, porque eu gostaria muito que todos saíssem dessa nossa live dominando esses 5 pontos, sem nenhuma dúvida, por isso eu vou responder possíveis questionamentos sobre o que eu falei. Bom, implementando esses mecanismos de fomento às vendas, você já conseguirá estruturar suas ações para ter um negócio sustentável e lucrativo, obviamente. Bem, a incorporação imobiliária, gente, como sabem, ela é complexa sim, e tem aspectos fundamentais que precisam ser dominados. Então, para quem desejar se especializar e se formar no tema, eu criei, como sabem, como eu disse, o curso Incorporação de Edifícios, já há 2 décadas, que reflete a minha vida profissional como incorporador por mais de 30 anos. No curso, eu apresento de forma aprofundada a incorporação imobiliária completa, nas suas 3 áreas, na área técnica, na área jurídica e na área comercial. Mas, sobretudo, eu apresento minuciosamente a incorporação imobiliária pura, com a metodologia para que o incorporador possa executar todo o empreendimento sem recursos financeiros próprios, porque o incorporador foi criado para ser um prestador de serviço. Após o curso, o aluno poderá obter consultoria permanente comigo,
sem custos para toda a incorporação imobiliária de seu empreendimento, através de um programa que eu criei para ajudar o meu aluno, que é o PAA, Programa de Apoio ao Aluno Pós-Curso, de acordo lá com o regulamento do programa. O CIE, Curso Incorporação de Edifício, é dedicado à ampla gama de profissionais, engenheiros, investidores, arquitetos, advogados, corretores, qualquer pessoa que tenha interesse em atuar na área imobiliária. Eu tenho a grata satisfação de já ter formado mais de 15 mil alunos. Eu ensino toda a visão estratégica do negócio, envolvendo todas as etapas de concepção do empreendimento viável, com as técnicas de negociação com o proprietário do terreno, os estudos de viabilidade econômica e financeira, que são fundamentais para a decisão consciente para a compra do terreno, a formatação técnica, jurídica e comercial do empreendimento, com a implementação da metodologia da incorporação imobiliária pura, como eu disse, o projeto de arquitetura otimizado, que gera o menor custo de obra possível, portanto maior lucro, a NBR 12721, lucrativa. A maioria não imagina que a própria NBR 12721 pode majorar o lucro. Pode, porque como eu já atuei com ela por décadas, eu sei exatamente onde alterá-la para que ela aumente o lucro do incorporador. Ensina a montagem da tabela de vendas randômica, perfeita, tecnicamente, juridicamente e comercialmente, que gera o lucro ótimo. E ainda ensino de forma aprofundada a estrutura de crescimento progressivo, com o modelo do superincorporador e a taxa de administração interessada. O curso é totalmente online, com carga horária de 37 horas. 37 horas em 90 aulas, que você poderá ver e rever cada aula, quantas vezes desejar, durante um ano. Um ano. Agora, uma informação que tem que passar importante. O CIE, após muitos anos com o valor do investimento congelado no patamar atual, terá uma atualização nesse valor a partir do dia 8 de agosto. Me vejo na obrigação até ética de alertar isso. A partir de 8 de agosto. Portanto, se você tem interesse, aproveite para se inscrever no curso com o valor do investimento atual e ainda entrar para a minha comunidade de incorporadores, para fazer parcerias, network e trocar experiências com outros incorporadores. O valor atual do investimento do curso, e que será mantido até o dia 7 de agosto, é de simbólicos R$ 1.867, que ainda podem ser parcelados em até 12 vezes. Mas na segunda-feira, dia 8, o valor será então alterado. Me vejo na obrigação de dar esse alerta aqui. Caso queira aproveitar essa oportunidade e se matricular no curso Incorporação de Edifício com o valor atual, acesse o link na bio. Será enviado também pelo e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Tá bem, gente? Fica dada aí, então, esta informação. Agora eu gostaria, então, de responder as dúvidas, os questionamentos que foram feitos aqui do que nós falamos. É claro que eu vou tentar selecionar perguntas, né, por causa do nosso tempo, que não sejam muito individuais, que só atendam ao interesse daquela pessoa, né? Tentar perguntas que sejam mais genéricas, né? Vamos tentar aqui, vamos voltar aqui no início, tentar localizar aqui. Tem um mundo de perguntas, meu Deus. Vamos tentar, vou ter que selecionar mesmo, gente. Nem com 5 horas, acho que eu estou rodando aqui a barra e não chegou no final ainda. Vamos ver aqui na ordem de aparecimento. Ok, a princípio o pessoal aqui
se apresentando muito bem. Temos gente aqui do Brasil inteiro. Vamos às dúvidas. Ver se achamos a primeira aqui. Boa noite, boa noite. Ok, ansioso pela live. Muito bom. Muito boa, parabéns. Ok, vamos ver se achamos alguma pergunta aqui. Alguma que seja mais genérica, né? Aqui pergunta do Vitor Sica, né? Empreendimento. Se eu vender 80% das unidades, né? Bem, não sei o que você vai continuar aqui, mas 80% das unidades você já ultrapassou o ponto de equilíbrio de uma incorporação. O que é o ponto de equilíbrio de uma incorporação? É o volume de vendas necessário para você auferir recursos financeiros suficientes para arcar com o custo de construção das unidades não vendidas, né? Tá. E não denunciar quer dizer, não desistir da incorporação e tocar, né, para mais 6 meses e der ruim e eu não vender. Você não vender as demais. Olha, no seu caso aqui, se você já vendeu 80%, então o ponto de equilíbrio está alcançado. Agora, para complicar então a sua pergunta, vamos dizer, você ter colocado assim, e se eu tiver vendido 80% só, naquele prazo que eu tenho para denunciar a incorporação, para desistir, que é de 180 dias corridos, contados a partir da data da incorporação no cartório, né? Então, aqui naquele momento você tem que decidir. O legislador te facultou o direito de desistir da incorporação. Denunciando ela no cartório, fica cancelada e volta tudo a estaca zero. Você vai devolver o dinheiro para os compradores, né, na forma da lei, quer dizer, correção monetária mais 6% ao ano, que é a forma que está na lei, devolve o dinheiro, volta o terreno para o seu proprietário e fica o dito pelo não dito. Se você não denunciou, que parece que essa é a sua preocupação, Vitor, tem que tocar o barco. Ali você não tem mais saída, você teve sua chance de desistir. Não desistiu, tem que cumprir os contratos aí, sob pena de responder, né, na justiça pelo não cumprimento do contrato. Vamos continuar aqui, tentando achar uma pergunta genérica. Evidentemente, perguntas muito individuais. Ó, recomenda o Matheus Mendonça. Recomenda algum curso para aferir? Eu penso que você deve ter desejado falar auferir, né? Penso. Recurso é o curso de comparação de edifícios, porque nós mostramos lá as inúmeras fontes de recursos para a incorporação. Só não gostamos que seja o seu bolso. Por um motivo óbvio, o dinheiro no Brasil é muito caro. E na maioria das vezes você não tem. E se tem, ele é muito caro. Quando você coloca seu dinheiro no empreendimento, você tem que computar na apuração do lucro o custo dele também, que é quando você deixa de ganhar e não aplicando ele em outras atividades. Quando você computa o custo do dinheiro aplicado no empreendimento, às vezes aquele aparente lucro foi prejuízo. Que as fontes são inúmeras outras, menos seu bolso, no nosso entendimento, né? Ó, primeiro, os condôminos. Segunda fonte, os investidores profissionais, assim no mercado, à procura de uma boa incorporação, porque o mercado financeiro está rendendo muito pouco. Os parceiros, os escambos internos funcionam maravilhosamente bem. Você vai trocar materiais ou serviços por unidades autônomas.
Por que vai ser maravilhoso isso aí? Não é porque você já vendeu, já terá vendido 1 ou 2 apartamentos. É porque como fornecedor de material de serviço, ele não vai receber dinheiro e vai receber em apartamento, aquela vai ser a obra onde ele vai aplicar o melhor material dele ou o melhor serviço dele. Uma ocasião eu me lembro que fiz uma obra em que consegui cobrir 60% do custo dela com escambos internos. Foi a minha obra de melhor qualidade. Por quê? Porque todos aqueles queriam receber em apartamento. Prestar o melhor serviço, os melhores materiais foram aplicados lá. Então funciona muito bem. Os fundos de investimento também assinam o mercado procurando uma boa incorporação e até mesmo os agentes financeiros. Então são muitas as fontes de recurso. Tá bem, Matheus? Antônio Cello, professor, a respeito da alteração da lei 4591, terá algum impacto nas incorporações imobiliárias? Bom, penso que você deve estar se referindo à lei 14.382, né, que surgiu agora recentemente, né, no mês passado, no mês atrasado. Olha, é claro que ainda a coisa é muito recente, vai haver muito debate, mas não, eu vou lhe afirmar com convicção que não vai ter impacto na incorporação imobiliária. Porque as modificações que ela trouxe são relativamente pequenas, digamos assim. Ela não entrou, né, no cerne da incorporação imobiliária. Por exemplo, o parágrafo 3º do artigo 32, que diz que você não pode fazer nenhuma divulgação de incorporação que não esteja registrada no cartório de registro imóvel. Ela não alterou isso. Não pode vender, não alterou isso, né? Então, as modificações foram pequenas a ponto, né, qualitativamente, né, desse impacto que você está achando aí. A diferença mais expressiva, no meu entendimento, foi no artigo 68, alterou o artigo 68 da nossa lei, que foi para o bem da incorporação, permitindo que houvesse incorporação agora em casas isoladas, né? Então, obviamente, fora de um condomínio, casas isoladas. Então, isso vai agregar muito, a meu ver, à incorporação imobiliária. As demais modificações não trarão, seguramente não trarão impacto na incorporação. Vamos ver aqui, do Peninhas. Olá, professor, boa noite. Quando só há a possibilidade de vender a preço fechado, certo? Como vender com apoio do agente financeiro? Por favor, fale um pouco sobre esse ponto. Muito obrigado. Olha, são essas fontes que eu falei. O agente financeiro, especificamente o banco, né, a meu ver, deve ser a última fonte. Há casos que é a única, como os programas sociais. O Casa Verde e Amarela é a única, trabalhar a Caixa, nas regras da Caixa e ponto final. Mas você saindo do Casa Verde e Amarela, então você pode ir para inúmeras fontes dessa, inclusive o banco. Mas no meu entendimento, o último, Peninha, o último recurso por causa da burocracia, muita burocracia. As outras são simples. Todas elas que eu falei, os condôminos, os parceiros, os investidores profissionais, os escambos internos, os fundos de investimento, etc, etc. Tá bem? Agora, você quer ir no agente financeiro, melhor é procurar o agente financeiro e se orientar. O que é que eu faço? Eu preciso de crédito para minha obra. Aí vai entrar lá em toda a burocracia. Hein? Vamos procurar outra aqui. Setor das mansões 1. Se o incorporador contratar uma seguradora para cada contrato para garantir ao cliente, interrogação. Olha, veja, a questão do seguro é complicada na incorporação. Porque todo seguro tem um prêmio. Por incrível que pareça, é o quanto você paga. O prêmio é quanto você paga para tê-lo. E esse prêmio sai do lucro do incorporador. Então não é assim, porteira aberta. Eu vou fazer para cada contrato, porque aí eu vou garantir o cliente. Não é assim. Porque não adianta você dar 100% de garantia ao cliente e tirar 100% do seu lucro. Adiantou?
Agora, alguns são imprescindíveis. Por exemplo, seguro de responsabilidade civil na obra. Não tem como evitar. Seguro de incêndio. Não tem como evitar. Esses já são tradicionais. Agora, outros você tem que ponderar muito em função da sua necessidade. Qual que de fato é necessário. Porque você terá que pagar o prêmio dele, que sairá do seu lucro. GF Lagos. Qual a diferença entre SPE e SCP? Eu falei da SPE, né? Só, que é o que nós recomendamos, né? A SCP, a Sociedade em Conta de Participação, ela exatamente pela sua própria Constituição, ela se marca ao contrário da SPE, que se marca pela formalidade, como eu falei, com CNPJ, com registro na junta comercial, a SCP se marca pela informalidade. Desculpe. Ao admitir apenas 2 sócios. O sócio ostensivo, que é você, que vai responder por tudo, e o sócio oculto, participante oculto. Antigamente, agora não, agora a necessidade até de CNPJ. Mas antigamente eram tão informais que muitas eram verbais até. Então, obviamente, ela não tem a segurança jurídica por não ser registrado na junta comercial, como a SPE, etc. Agora, há casos que ela cai como uma luva. O rateio de um lucro, por exemplo, entre as pessoas ali, né, que querem entrar, aqueles parceiros como sócios ocultos, né, não querem aparecer em nada. Então, dependendo do para que é a sociedade, a SCP é interessante. E também há muitos casos que é interessante uma SCP em que o sócio ostensivo é uma SPE. Então, cada caso tem que ser analisado com critério por conta disso. Vitor Sica. Aqui vocês leem como guloso que quer lucrar. Eu amo essa frase, amo essa frase. Incorporação não é instituição de caridade, Vitor. Nós somos comerciantes de frações ideais. O objetivo é ganhar dinheiro. Nós somos comerciantes. Agora, Vitor, abra o ouvido do seu coração para o que eu vou continuar. Sem enganar ninguém. Se você quiser, não estou falando aspectos morais, né, senão cada um com sua consciência. Estou falando de dinheiro, de negócio. Eu nunca vi alguém permanecer no mercado por tempos sem ética. Você quer enganar as pessoas? Vai ganhar mais dinheiro, com certeza. O mundo do mal é bonito, mas seu fim está marcado. Grave no seu coração a frase que eu vou te falar agora. O dinheiro fácil de hoje será a grande dor de cabeça de amanhã. Então, repetindo, a incorporação imobiliária não é instituição de caridade. O objetivo é ganhar dinheiro, mas sem enganar ninguém. Coimbra. O sócio da SPE será o próprio incorporador ou os condôminos, né? Os dois, né? Aí depende das tratativas que foram feitas ali. Ela é montada através do seu contrato social, né? E estatuto social, e onde virá as condições. Se houver possibilidade de vender cotas da SPE, que futuramente poderá ser alterado, transformado num condomínio edilício, não vejo. Muitos fazem isso no mercado, viu, Coimbra? A mim me parece uma clara burla à lei da incorporação. Não vejo. Por quê? Adquirir cotas para futuramente ser trocado por unidades autônomas. A mim me parece que há uma intenção clara de burlar a lei da incorporação. Vitor Sica, a arbitragem é um ótimo argumento de venda. Isso, captou a mensagem. Muito bem, Vitor. Evaldo, muitas pessoas não sabem nem o que é um incorporador. É verdade. Então, incorporador é aquele profissional que vai vender unidades autônomas em planta, que vai vender apartamentos, salas comerciais, lojas em planta. Isto é, antes ou durante a construção. Pronto, isso é incorporação e o profissional
que faz a incorporação chama-se incorporador. Simples assim. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser não só engenheiro, pode ser médico, dentista, padeiro, comerciante, qualquer atividade, tá bem? Agora é claro, se você é engenheiro, nada impede que você contrate a você mesmo para também construir. Nesse caso, vai exercer duas atividades completamente distintas e por isso ter duas remunerações. Como incorporador, você vai vender as frações ideais e vai auferir lucro. E como construtor, você vai receber um prolabore, um pagamento pelo trabalho, chamado de taxa de administração para colocar o edifício de pé. Bem? Amaral, mas qual o valor de uma arbitragem para um contrato de compra e venda? As câmaras de arbitragem, ô Amaral, todas elas trazem os seus emolumentos, proporcional sempre à causa. Por exemplo, uma causa de 10 mil, os emolumentos serão de 1.000, possivelmente, alguma coisa assim, né? Mas absurdamente menores, salvo os pontos fora da curva, do que na justiça estatal. Na justiça estatal, os emolumentos iniciais são baixos, mas ela é uma máquina geradora de novas despesas, porque no meio do processo uma das partes pede uma perícia de não sei o que sem pé nem cabeça. Aí você tem que pagar outra vez o perito oficial, contratar um assistente técnico. Então no final desses 20 anos, talvez, o custo que você vai ter com ela é muito maior do que na arbitragem. Na arbitragem, o gasto inicial é mais alto por causa do árbitro. Mas quase que uma vez só e acabou. Sem contar o mais importante, time is money, não é esse o ditado? Do mundo inteiro, time is money. O tempo não é dinheiro. Se você pode resolver uma questão em 2, 3 semanas, por que você vai ficar 20 anos? Então ela é muito mais econômica. Salvo, ratificando o que eu disse, os pontos fora da curva. Há casos que não. O Vitor, aqui na minha região, acho que construtor é incorporador. Não é só na sua região, não, Vitor. Infelizmente, reina no mercado a desinformação e o empirismo. É por isso que eu criei o curso de incorporação de edifício, para acabar com as duas tônicas. Marcelo, professor, obrigado sempre por seu entusiasmo. Eu que agradeço de compartilhar o seu conhecimento. Minha pergunta é, ao terminar as vendas das unidades da incorporação, finaliza a SPE. Sendo assim, como ficam... mudou para o próximo. As garantias referentes à obra. Deve ser isso, né? Veja, Marcelo, a responsabilidade pelas garantias de uma obra contra vício e defeito de construção é de quem fez, que é o construtor. O incorporador, às vezes, nem entra na obra. Entretanto, a visão mais amadurecida dos julgadores, sobretudo de 5 anos para cá, tem sido no sentido do entendimento de que, como incorporador, como cérebro do empreendimento, teve total e livre arbítrio para escolher o construtor que desejasse, deve ser corresponsabilizado pelos vícios ou defeito de construção. Então aí é preciso, eu alerto muito isso no curso, tanto que por isso que no curso eu trato de prazo de garantia das obras, vício ou defeito de construção, que embora a primeira responsabilidade seja do construtor, seguramente vai haver uma corresponsabilização. Aí a SPE já acabou, mas os sócios, né, aquele que foi incorporador, vai responder em corresponsabilização, né, das garantias da obra. Marcelo, sendo condomínio de casa, não sei o que você perguntou, a mesma coisa, né? Condomínio de apartamentos ou de casa, é a mesma coisa. São condomínios edilícios, mesma coisa. Incorporação do mesmo jeito. Aí a pergunta do Marcelo foi exatamente isso que eu né? Exatamente isso que eu falei. Daniel, parabéns ao professor Jamil pelas excelentes explicações, obrigado. A gente tenta atender aqui as expectativas de quem comparece nas nossas lives. Que as nossas lives não têm enrolação. Não. Eu parei até de participar de lives aí, porque acho antiéticas.
antiéticas. Desculpe o desabafo. 1/3 do tempo foi cumprimentando as pessoas que chegam. 1/3 do final despedindo. Salam alex. E 1/3 de conteúdo. E superficial. Eu não chamo o meu participante, eu chamo alguém para vir numa live minha para ser dessa forma. Não. A ética é a nossa bandeira. César, em caso de reclamatória trabalhista, quem responde? Ou todos são solidários? Veja, é claro que estamos falando de reclamações trabalhistas procedentes, né? Por exemplo, se o consultor não assinou a carteira de um pedreiro, né? Então ele vai responder. E as ações prescrevem com 2 anos. Então durante aquele tempo todo ele vai responder. Só que, da mesma forma que eu falei da corresponsabilização, a tendência hoje dos julgadores é exportar também para o incorporador. Por isso que o incorporador tem que acompanhar a elaboração do seu produto. Se ele não entende nada, é um médico, um dentista, um padeiro, ele coloca um fiscal, né, um engenheiro, para acompanhar a elaboração do produto. Porque construtor, gente, não entrega a obra. Desculpe, uma palavra para trás. Construtor não entrega apartamento. Construtor entrega obra para o incorporador. Construtor não vende, como é que vai entregar apartamento? Ele entrega obra para o incorporador. Para o incorporador entregar o apartamento para quem ele vendeu. Quem vende é o incorporador. Então, às vezes, você contrata um consultor relapso, que não recolhe encargos sociais, por exemplo, a favor daquela obra, que não observa se a empresa de pintura está recolhendo encargos sociais a favor daquela obra. Chega no momento de obter a quitação com o INSS, pronto, tem uma conta impagável. Olha aí, é muito importante o incorporador acompanhar a elaboração do seu produto, porque lembre-se, vai chegar um dia que você, incorporador, vai ter que entregar o produto para quem você vendeu. Valor médio, já falei. No regime de SPE é possível o comprador financiar, claro. José Aguinaldo está perguntando aqui. 5 mecanismos, pode repetir apenas os títulos, com o maior prazer, do que nós falamos aqui, né? Vamos relembrar o que nós falamos aqui. Então, o primeiro mecanismo deixa eu tentar me lembrar aqui, é o registro da incorporação no cartório de registro de imóveis. Não, desculpe. Esse foi o segundo. O primeiro foi a adequada pesquisa de mercado. Agora peguei o fio da meada. Adequada pesquisa de mercado. Tá bem, Zé Aguinaldo? Para que o mercado possa receber, que você possa vender o produto que o mercado quer, que deseja. Né? Pesquisa de mercado. Segundo foi o registro da incorporação no cartório para ser explorado na hora da venda. Que aquele produto que ele está comprando não será modificado em uma única linha, porque está registrado lá no cartório. O terceiro foi o patrimônio de afetação, que vai trazer, quando explorado devidamente, até sugiro aos meus alunos que façam um selo escrito obra sobre patrimônio de afetação e colhem todo o material de publicidade, mesmo virtual, para que o comprador possa perguntar: o que é isso? Tudo de bom. Quando ele vai perceber a segurança que o patrimônio de afetação vai dar a ele. Depois, a montagem de uma SPE, expliquei os motivos, sobretudo a delimitação de riscos, e a arbitragem, que é disso que nós estamos falando agora. Tá bem? São os 5 mecanismos. Josi Fonseca. Gostaria que explicasse brevemente a utilização do CREA, nesse ponto especificamente, a respeito de colocar o foro em juizado arbitrário. Ok. Nenhum problema. Os CREAs quase, por exemplo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, já tem há décadas, né? Porque a arbitragem já fez boda de prata. Ela é de 1996. Foi criada em 1996, né? Pela Lei 9.307. Então, a de Belo Horizonte foi constituída logo, quase que na sequência, né? Então, ela tem a Câmara de Arbitragem. Lá, então, você vai trocar o último contrato, né, da venda do apartamento, colocar a cláusula compromissória de arbitragem. Se você escolher o CREA, ele tem um modelo, né? O modelo da cláusula compromissória da arbitragem. Tá bem? Você pode
escolher o CREA do local que você quiser, do estado que você quiser, na cidade que você tiver. Não é amarrado igual é da justiça estatal, que tem que ser naquela cidade, não. A arbitragem é toda moderna, o mundo caminhou para a arbitragem. Tá bem? Penso aí, né, a utilização do CREA. Então, como os CREAs criaram sua câmara de arbitragem, então você vai entrar lá, ver o modelo da cláusula compromissória, se você quiser escolher o CREA, por exemplo, de Belo Horizonte, ou de tal lugar, ou de tal lugar. Eu disse o CREA, o Josi Fonseca, pelo nome do, primeiro, por estar envolvido na área imobiliária. E segundo, pelo nome do CREA. Quando que um CREA, com o nome do CREA, vai aceitar uma atrapalhada? Traz muito mais credibilidade, né? Por isso que você tem o CREA. Vitor Sica, professor, você caiu do céu na minha vida. Oh, muito obrigada. Tenho já 3 lotes em vista, clientes para comprar e já estou montando, né, a minha equipe com advogado, engenheiro. Não vejo a hora de começar o PAA, Programa de Apoio ao Aluno. Conte comigo. Sempre. Meu objetivo é ajudar sempre o meu aluno. Marcelo, professor, ótima aula. Doida para fazer o curso. Seja muito bem-vinda. Não vejo a hora, Vitor, de colocar a mão na massa. Isso aí. Engenheiro, sempre um espetáculo. Obrigado. Quem ainda não comprou o curso, pode comprar, Vitor Sica. Você é meu vendedor, Vitor Sica. Eu super indico. Acabei ontem. Ah, acabou ontem? Uau! Ah, você já acabou o curso. Indiquei minha equipe para comprar. Pronto, tá aí o depoimento do participante, que é o Vitor Sica. Muito obrigado pela recomendação. O que a lei determina sobre a multa contratual? Quem é que fez? Referência à arquitetura. O que a lei determina sobre a multa contratual caso a obra não seja entregue no prazo definido? Primeiramente, o contrato sério, equilibrado, né? Não leonino, até porque, depois do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas muito contra o outro podem perder o seu efeito. Eles trazem as condições todas, de um lado e do outro, inclusive a multa, no caso de atraso de obra, né? Hoje, depois da lei dos distratos, a lei 13.786, considera-se atraso de obra aquele que ultrapassar o prazo de carência de 180 dias. Então você marcou a data X para terminar a obra, mais 180 dias é o prazo que você tem. Por causa de chuva, diz daquilo. A partir daí que é considerado atraso de obra. Bem, aí a própria lei, obviamente, deve ter no contrato as multas, as condições, né? Mas a própria lei 13.786 traz lá a punição para aquele que atrasar além disso. Agora, veja referência à arquitetura. A grande multa nem é essa em dinheiro, é o nome do incorporador. Incorporação é uma atividade extremamente segura, altissimamente lucrativa, mas não é ambiente para o desinformado, né? Então, ela é suscetível de crítica desse porte. Porque você cometeu um deslize, a obra não foi bem planejada, pronto, seu nome vai ser explodido no mercado. A gente vive de credibilidade, porque o comprador está comprando papel. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora Marcelo Alves pergunta, mesmo tendo o valor da obra dada pela consultora, certo? O senhor sugere o incorporador ter um orçamentista próprio para uma negociação com a consultora? Sempre, sempre. A não ser, claro, que o consultor trabalha muito afinado com você, você tem 100% de confiança nele, aí vem a lei da confiabilidade. Mas fora disso, sim, o incorporador faz um outro orçamento com um orçamentista terceirizado, né? Sobretudo e principalmente para as incorporações a preço de custo, porque eu já aconteceu comigo, de consultores terem reduzido esse orçamento, né? Maldosamente, para que fosse contratado, e depois eu tinha que pagar a taxa de administração, por exemplo, sobre o que está no orçamento? Não, sobre o custo real da obra, que foi muito maior, né? Então ele me enganou direitinho com isso. Se eu tivesse, na época, né, infelizmente, a gente foi aprendendo com a vida, feito isso, um orçamentista próprio, especializado, contratado, um orçamentista terceirizado, eu não teria tido aquela decepção que eu tive. Continuando aqui, vamos buscando. Qual o valor da arbitragem? Já respondi, né?
Engenheiro, para condomínios horizontais de lotes, já alguma peculiaridade? Aqui eu preciso fazer uma correção. Condomínio horizontal, propriedade horizontal são edifícios. As casas são propriedades verticais. Porque o que importa numa incorporação é o plano de ligação entre as unidades. Por exemplo, no caso dos apartamentos, onde eles vão se sobrepor, o plano de ligação entre um ou outro é horizontal. Por isso os edifícios são propriedades horizontais e as casas propriedades verticais, ao contrário do que diz o mercado, que reina a desinformação e o empirismo. No condomínio de lotes, há alguma peculiaridade? Olha, depois que surgiu a Lei 3.465, numa grande evolução da Lei do Loteamento, que é de 79, a Lei 6766, onde as vias de circulação pertencem à municipalidade, como sabem, havia esse chamamento forte da sociedade para o condomínio de lotes, que funcionasse como condomínio de incorporação imobiliária de casas. Né? E essa lei, além de dar amparo legal aos loteamentos, foi bem além, criou o condomínio de lotes. Né? Em que as ruas, as vias de circulação, como no condomínio de casas, pertencem aos condôminos, tem donos, não a municipalidade. Tem fração ideal, tem taxa de condomínio, tem convenção de condomínio, tudo igual à incorporação imobiliária de casas. Qual é a única diferença? É que no condomínio de lotes, você não constrói a casa. Só. Qual é mais rentável? Tem que fazer um estudo de viabilidade para o condomínio de lotes, para o condomínio de casas e ver qual que é mais interessante. Tá bem? Amaral, já fui seu aluno há 15 anos. Maravilha, maravilha. Só que eu te sugiro se reciclar, sabe por quê? O tema é muito dinâmico, muito. De 15 anos para cá, eu diria que o que você viu no curso não chega a 5% do que é hoje. Inúmeras leis, olha quantas eu citei aqui. Inúmeras leis surgiram, outras orientações, outras jurisprudências. Vale a pena se reciclar no curso. Adonized, não sei. É possível vender as unidades através de financiamento pela Caixa Econômica? Claro, o próprio programa social do governo Casa Verde e Amarela é só pela Caixa Econômica, né? Mas é possível sim com outros. Só que, como eu falei aqui nessa live, a meu ver deve ser a última fonte, por causa da burocracia extrema, né? Grande. Nas outras todas que eu citei, né, não tem praticamente burocracia, tá bem? Urbamarco. Qual o percentual correto para a incorporação? Não há percentual. Nós somos comerciantes de frações diárias, nós calculamos lucro. E tem como, obviamente, avaliar se esse lucro é bom ou não é bom. Né? Que não cabe aqui no estrito tempo que estamos aqui. Avaliar. Isso. Qual o percentual correto para parceria? Bom, aí depende caso a caso. Também não tem empreendimento a empreendimento. Aí é negociação. Como toda parceria, isso aqui me interessa. Se eu fizer essa proposta ao meu parceiro, a minha parte me interessa. É como na vida, como a venda de qualquer outro produto. Né? Não tem um percentual pré-determinado não, tá bem? Virgínia Márcia, parabéns professor, super indico o curso, vejo e revejo, muito bom, show de bola, maravilha. Muita contratual, nós já falamos, né? Lourenço, consigo incorporar uma obra que esteja paralisada? Digo, a primeira SPE não foi finalizada, estou buscando forma de virar perfeitamente. Perfeitamente. Se aquela incorporação teve problema, eu te aconselho para ir para um atalho e lá no próprio cartório de registro onde ela está registrada, né? Saber mesmo se deu ponto final mesmo ali. E partir do zero a partir daquele momento, né? Muito comum, obras paralisadas aí há décadas, né? Mas tem que ver as condições, porque se tem ações na justiça, aquilo tudo tem que entrar no bojo. Às vezes não compensa, mas outras não. Estão livres de ser impedida por algum motivo específico. Qual o valor? Já falamos, né? Qual o valor da parceria? Falamos também. Marcelo Almeida, não vejo como fazer uma incorporação sem colocar dinheiro. Precisamos, no mínimo,
Precisamos, no mínimo, deve ser do mínimo, né? Depois de fechar o terreno por permuta, temos que fazer os estudos de projeto para então a viabilidade do empreendimento. Quem paga essas despesas todas, iniciais e depois, é a incorporação. Não é o incorporador. Agora, para você entender essa frase, infelizmente, não há outro recurso senão fazer o curso. Porque é lá que eu explico isso aí, que a incorporação imobiliária pura, que foi criada pelo pai da lei, professor Caio Mário da Silva Pereira, que criou o incorporador para ser um prestador de serviço. E eu apenas lapidei ela melhor e apresento ela de forma bastante prática no curso. Tá bem? Você não vê como fazer, mas existe. Eu fiz mais de 50 incorporações sem colocar um único centavo. Depois que eu desenvolvi, a incorporação era pura, apoiado na concepção inicial do professor Caio Mário da Silva Pereira. Inúmeros alunos nossos. Se você entrar lá no nosso site, vai ver mais de 300 depoimentos espontâneos de alunos. Mais de 300. Falando lá da incorporação sem aplicar um único centavo. Veja lá depois. Aqui já respondemos. Para prospectarmos investidores, é o Marcelo de novo, né? Precisamos de projetos e viabilidade para apresentar, e isso custa dinheiro. Claro que custa dinheiro. Estou certo, certíssimo. Mas, como eu disse, quem paga é a incorporação, não é um incorporador. Aí descubra lá. ACV Engenharia. Boa noite, professor. O modelo construtivo a preço de custo ajuda a fomentar as vendas por parecer mais barato do que o preço fechado ajustável. Veja, de certa forma sim, né? Porque no preço de custo, que os dois funcionam do mesmo jeito e o resultado financeiro é mais ou menos o mesmo. Nos dois você vai vender frações reais, auferir lucro, só que no preço de custo você vai repassar o custo da obra para o comprador, que terá que arcar com o custo dela, seja ele qual for. E no preço fechado, não, ele vai pagar de acordo com o indexador contratual e você banca a obra. Só essa diferença. Só que ele tem a sensação de fato, gostei das aspas, de como ele poderá ter gestão sobre a obra, ele poderá reduzir o custo da obra, daquele orçamento original. É verdade, sim. Casa Ponto das Brisas. Mesmo sem experiência, é possível tornar-se um incorporador de edifícios, de múltiplos pavimentos? Primeiro eu explico detalhadamente no meu curso como fazer a sua primeira incorporação. Já fiz até em lives e tal. Mas eu vou responder de outro jeito. Se não houvesse, se fosse muito difícil fazer a sua primeira, você concorda que a incorporação ia acabar? Porque o dia que os mais experientes morressem, acabou a incorporação. A incorporação se sustenta pela presença a cada dia de novos incorporadores, não é assim? O ciclo da vida? Até no bom senso. Entretanto, no curso eu explico detalhadamente como fazer a sua primeira incorporação com sucesso. Detalhadamente. Moacir, na parceria em troca por área construída, consigo construir no terreno em nome do atual proprietário com apenas um contrato de permuta por área construída? Sim. Totalmente assim está previsto na lei. Se você quiser esse critério, você tem que lembrar que depois você vai vender um papel, vai vender um apartamento. E essa foi a condição que está lá, inicial. Então veja, você tem que analisar até que ponto que aquilo vai dificultar a venda para o comprador. Sempre entendendo que incorporação é venda de imóveis em planta, mas juridicamente é. Continuando aqui. Como vender imóvel na planta. Se você acompanhou desde o início, você já sabe agora dicas para acabar com os medos, né? Quais são os processos de venda na planta? Bom, existe incorporação a preço fechado ou a preço de custo, né? Foge do tema aqui da nossa... As garantias, já falamos também. Perguntas que forem muito especializadas, eu vou saltar, né, por causa do nosso tempo que já vai avançado.
Professor, como fechar parceria com o consultor? É a melhor de todas as parcerias, né? Com o consultor, que eu chamo de taxa de administração interessada. Falei aqui do nome dela, mas que não, o tempo não nos permite detalhar. Lá no curso, sim, eu detalho a incorporação que eu criei. Taxa de administração interessada. Marcelo, professor, ótima aula como sempre. Pergunta, sugere incorporar... Ah, tem orçamentista, né? Já falei, né? Engraçado, as perguntas estão se repetindo. Professor, Ediane Abreu. Professor, descobri o senhor ontem. Opa, mas há tempo, né? Estão fazendo incorporação de um condomínio de 500 unidades. Pelo amor de Deus, comigo ou com qualquer outra pessoa. Mas não entre sem a informação plena na área técnica, jurídica e comercial. Com ela, sua chance de surpresa negativa vai ser muito baixa, próximo de zero. Não gosto de falar o número zero. E eu me ofereço aqui, se quiser, pode me usar e me abusar no curso de incorporação difícil, estou à sua disposição. Além de poder prestar consultoria no programa que eu criei, PAA, Programa de Apoio ao Aluno Pós-Curso, onde não há honorários. Fica aí o oferecimento a você, de acordo com o seu regulamento lá, né? Vitor, sim que virei seu fã de carteirinha. Obrigado, Vitor. Também virei seu fã, Vitor. Ediane Abreu, penamos bastante, mas só conseguimos o alvará depois de 1 ano e meio. Isso é duro, não é, Ediane? Isso é duro. Olha, gente, desculpe aí, nós estamos já caminhando para o final, já estamos 1 minuto atrasado, mas veja, é só uma opinião minha, tá bem? Mas uma prefeitura que se delonga demasiadamente para aprovar um projeto, conceder um alvará, como você está falando aí, Ediane. Um cartório de registro de imóvel que se delonga demasiadamente para registrar uma incorporação. A meu ver, estão tendo uma atitude contra a pátria. Porque estão retendo uma obra. Será que tem noção disso? Reter uma obra é algo muito sério. É reter 200 empregos diretos, 500 indiretos, são 700 famílias que vão se alimentar no momento de desemprego. Vai girar a economia com a indústria do cimento, do aço, da louça, da tinta, do metal, vai contribuir para o PIB nacional. Não estou sugerindo que se aprove de qualquer jeito, registre de qualquer jeito, mas comprometidos com o menor prazo possível. Então, é com toda tristeza, viu, Ediane, que eu vejo assim, você dar esse depoimento. O alvará saiu depois de 1 ano e meio. Muito triste, muito triste. Professor Alan, né? Professor, obrigado pela excelente live. O que você pensa em parceria com o fornecedor em troca de material? O escambo interno, que eu expliquei detalhadamente, maravilhoso. Eu não disse aqui que uma obra minha, eu fiz um escambo interno, troca de material e serviço, em 60% do custo da obra, e foi a minha melhor obra em termos de qualidade, contei aqui. Amaral, há como submeter apenas parte do contrato à arbitragem e outra parte à justiça comum? Em princípio não, até porque complicaria muito juridicamente, ficaria difícil de vender esse peixe para o comprador. O ideal é adotar a justiça privada, a arbitragem, com a cláusula compromissoria da arbitragem, ponto final. Parabéns pelo trabalho, muito grato, ok. Parece que chegamos aqui. Responsabilidade jurídica da SPE, já falamos, né? Aqui. Elaine, o prédio pode ser classificado como incorporação mista, vertical e horizontal, já que cada unidade autônoma tem plano de ligação, tanto vertical entre o andar como horizontal? Não. Prevalece a padrão. Um apartamento ou edifício se caracteriza pela sobreposição de unidades, embora no mesmo andar possa ter várias, mas será sempre uma propriedade horizontal. Orlando, arquiteto, dá para trabalhar como incorporação como autônomo? Perfeitamente, está na lei. O incorporador pode ser pessoa física ou jurídica. Você está na lei. Perfeitamente, viu? Quanto por cento devo vender, Mauro Luiz, para atingir o ponto de equilíbrio? Bom, aí tem que calcular mesmo o ponto de equilíbrio. O tempo aqui
nem é o objetivo da nossa live. Lá no curso eu calculo o ponto de equilíbrio de uma incorporação. Marco Antônio. Professor é fera, já economizei muito dinheiro apenas por ter feito o curso. Esse é o depoimento que eu gosto de ouvir. Mostrar que o curso foi importante na vida do aluno. Estou pondo em prática suas lições, mestre. Obrigado. Muito obrigado. É isso. Nosso objetivo hoje é ajudar o nosso aluno. Se o dono do terreno pedir garantia, quais posso adotar? Bom, aí é a negociação entre as partes. Né? Paciência. Hoje, muitos terrenistas pedem uma fiança bancária, veja aí que é de custo altíssimo. Será que vale a pena? Então, acho que talvez fosse melhor ir por outros caminhos, né? Trazendo ele para o lucro da incorporação, como eu detalho lá no curso. Né? É melhor do que ter uma garantia dessa, né? Cristiano Rabelo. Super Cristiano, Papa da Incorporação, muito obrigado. Só podia vir essa palavra do seu coração, que é tão generoso. E eu falo a mesma coisa de você. Cristiano Rabelo, Papa da Viabilidade de Empreendimentos. Me permita retribuir sem rasgação de seda, porque é mesmo super profissional. Professor, parabéns pela clareza, ok? Aí, tá vendo aqui, ó. Olha, Orlando. Sou da Prefeitura de Arujá, responsável pela aprovação. Aprovo rápido. Vai para Arujá. Vá para Arujá. Olha aí, que super dica, hein? É isso aí. Ó. Excelente aula, escutem o homem. Ismael. Também digo a mesma coisa, Ismael. Escutem você, que é um profissional tão competente e dá tantas dicas importantes, viu, Ismael? Vamos ver aqui o que mais. Tem alguma... Professor, quando será a próxima turma do seu curso? Ele é feito em duas modalidades. A modalidade EAD, com aulas gravadas, que você pode entrar nele hoje ainda, se quiser. Tá lá. E a turma ao vivo, à distância, que substituiu, por causa da pandemia, as turmas presenciais, que não vão existir mais, pelo Zoom. A próxima vai começar agora, dia 15 de agosto. Sabe que número? Turma número 413. 413. Olha aí. Vai começar agora dia 15 de agosto. Entra lá no nosso site ou na bio aqui que você vai ter as informações. Marcelo, finalizei a incorporação. Casa Verde Amarela, com 19% do VGV. Qual o capital investido? Sobre o capital investido foi 12 vezes. Achei bom. Aí é a análise de cada um, né, Marcelo? Aqui, o Franklin. Como convencer o dono de terreno de não precisar fazer o seguro de recebimento das áreas? É como eu falei. Trazendo ele para o lucro da incorporação. Olha, no fundo é a mesma coisa. Digamos que você pague ao dono do terreno um percentual sobre o VGV. Você tem duas maneiras de fazer a proposta. Proposta 1, errada, com baixa chance dele aceitar. Dono do terreno, eu posso apresentar uma proposta para pagar o terreno com unidades no local? Chance baixa. Agora, proposta inteligente, com grande chance, é a mesma. Eu posso apresentar uma proposta para pagar o seu terreno com lucro, trazer você para o lucro da incorporação? É a mesma proposta, mas com palavras diferentes. Então essa é a forma, né? Lá no curso eu detalho melhor como abordar o proprietário do terreno para você ter sucesso. Comprei o curso, Viviane. Ok. Ediane, vou comprar o curso para começar a incorporação bem a tempo de não fazer besteira. Bem a tempo de não fazer besteira. Show de bola. Qual a porcentagem de lucro com base no valor total do VGV? Como eu falei, né? É muito relativo. Depende de cidade a cidade, região a região, empreendimento a empreendimento, né? O Núncio já está na aula 58, são 90 aulas. Isso aí. A simpatia, obrigado. Sou corretora, consigo incorporar mesmo sem renda fixa? Claro, claro, Regina. O corretor de imóveis é o braço direito de uma incorporação. Tudo que nós fazemos está na área virtual. Só vira realidade com a venda. Por isso que o legislador considerou o corretor de imóveis apto para incorporar. Deve sim. Tem todo o nosso apoio se quiser, viu? Chegamos ao final, caramba. Não. Urbano, quer ser meu sócio? Quero. Mas só na informação. Só na mentoria. Dinheiro eu não entro. Por questões éticas não entro. Mas no resto quero ser seu sócio, sim. Professor, já fiz o seu curso presencialmente, mas quero me reciclar.
Existem cursos presenciais para eu fazer novamente? Sim. Foi mudado o curso presencial para a modalidade ao vivo à distância, pelo Zoom. Pelo Zoom. Funciona maravilhosamente bem, além de ter reduzido drasticamente o investimento. Porque o aluno agora não tem que pagar pelo deslocamento do professor, coffee break, aluguel de sala, isso, aquilo, né? Assim, pelo Zoom. E o aluno assiste no conforto da sua casa, faz network, faz interatividade com os demais participantes. Show de bola. Dia 15 agora vamos começar a turma 413. O que mais aqui? Vamos ver se tem alguma pergunta. Ranieri, fui seu aluno no curso em Floripa, Florianópolis. Nós somos em Floripa inúmeras vezes, né? Hoje não fazemos mais turmas presenciais, porque o aluno lucrou muito com o curso ao vivo à distância. Curso para construção de casa alto padrão. Tem este curso em incorporação de edifício. É para edifício de alto padrão, médio padrão, padrão baixo, casa de padrão alto, padrão médio, padrão baixo. Ó, chegamos ao final. Não, parabéns pelo curso, pela live, ok. Gente, então nós vamos caminhando, passamos aí 11 minutos do nosso tempo, mas foi para mim mais uma vez, né, uma gratíssima satisfação a interatividade, né, com que sempre acompanha as nossas lives. O curso está aí até o dia 7 de agosto, 7, mais uma semana, né, menos uma semana, domingo, último dia, para inscrição com o valor do investimento antigo, atual, né, que é o antigo, já está congelado há muito tempo. A partir do dia 8, infelizmente, teremos que fazer um ajustamento nesse valor. Então aproveita a oportunidade para fazer um valor de investimento simbólico de R$ 1.867 apenas, podendo ser pago em até 12 vezes. Então, contem com a gente aí no curso, no programa de apoio ao aluno e tudo mais. Tá bem, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos pela presença, pela participação, pelo carinho, pelas palavras de carinho que colocaram aqui. Agradeço de coração a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.